Meu nome é Ricardo, eu possuo a certificação do CNP Enterprise da Cisco, né? Sou especialista aí na área e hoje a gente vai estar falando sobre protocolos de roteamento dinâmico, né? A gente vai explicar um pouco do RIP, do SPF, do ISS e do BGP. Começando pelo RIP. Pelo RIP ele tem duas versões, a versão 1 e a versão 2. Ele foi desenvolvido por estes dois cientistas, Belfarm e Ford. Então, o algoritmo do RIP ele fica conhecido como Bellman-Ford. E o RIP é um protocolo vetor de distância. Olhando essa seta aqui, da esquerda para a direita, nesse mesmo sentido, aqui a gente tem roteador 1, roteador 2, roteador 3, 4. A rede A precisa chegar na rede B e a rede B precisa chegar na rede A. Então o RIP ele usa a contagem de saltos, né? Como que o roteador B é 4, ele aprende sobre a rede A. Ele aprende através do roteador 3. O roteador 3 ele fofoca que ele conhece essa rede e o roteador 3 conhece através do roteador 2, o roteador 2 conhece através do roteador 1 e o RIP ele possui uma métrica de contagem de saltos, né? Ele vai contando sequencialmente, né? 1, 2, 3 até chegar a 15, que é o máximo de saltos aí. Quando chegar no 16, ele já considera como, no 15, na verdade, ele já considera como infinito. Então, assim, isso é para evitar loopings, né? Por exemplo, eu tenho vários roteadores aqui, interconectados entre si. E imagine que tem aí 30 roteadores. Quando chegar no 15º roteador, o RIP vai achar que é um looping, né? Porque ele já passou por 15 saltos e ainda não chegou no destino, né? E como a gente sabe, existem redes que fluxos que atravessam bem mais que 15 roteadores. Então o RIP é pouco usado nas empresas, principalmente em empresas médias e grandes. O RIP pode ser usado em redes pequenas, né, sem nenhum problema. Ele é simples de configurar, de gerenciar e é isso. Falando do SPF, o SPF é o Open Shortest Path First, que é um protocolo de roteamento de estado de link. O SPF ele diverge um pouco do RIP, ele não usa contagem de saltos, como o próprio nome, como é bem óbvio a ideia, o SPF é um protocolo de estado de link, então ele olha o estado de link, não a contagem de saltos. Ele cria uma árvore, né, para a SP-Tree, né, Shortest Path Tree, para poder basicamente uma árvore, né? Como que surgiu o SPF? Esse algoritmo, ele surgiu, o algoritmo utilizado pelo SPF, ele surgiu através do cientista Edward Dijkstra. Ele, através da teoria dos grafos, onde a gente tem a árvore, né, os seus galhos, os seus ramos e as suas folhas, e essas ramificações, da mesma forma, o SPF ele vai criar uma árvore de menor caminho para chegar numa origem, de uma origem para um destino. Vamos tentar desenhar e explicar. Basicamente, o SPF ele funciona da seguinte forma: a gente tem vamos tentar desenhar uma árvore aqui. Uma árvore tem os seus galhos têm os seus ramos, os seus ramos têm as suas folhas e assim vai. Agora, se a gente pensar em roteadores, aqui a gente tem a base, o tronco, e esse tronco ele possui roteadores no mesmo nível. Ele pode ter outros roteadores que ligam outros roteadores, e o tronco ele pode ter vários galhos no mesmo tronco. Um galho pode ter outros galhos e assim basicamente. Então o que o SPF faz? Ele cria uma árvore. Então aqui
Em primeira instância, a gente tem essa topologia. Vamos dar nome aos roteadores: roteador A, B, C, D, E, F. Então, como que o SPF faz? Primeiro ele vai olhar o roteador A. O roteador A ele vai olhar os seus links diretamente conectados. Então ele sabe que ele tem um link para o roteador B, um link para o roteador C e um link para o roteador D. Essa é a primeira parte. Então ele fez a recursão, descobriu aí os roteadores que estão nos seus links, né? Link no caso interface, né? No caso dos roteadores, ele vai olhar essa interface, ele vai olhar o custo, né? Quanto custa, qual é o custo para chegar em tal roteador? Por exemplo, em última instância, ele vai fazer esse cálculo e em última instância depois ele vai repetir a mesma árvore. B. O F está aqui, eu só não coloquei do lado direito, porque coloquei do lado esquerdo aqui, porque o meu desenho não vai encaixar aqui. E por último, o roteador E. Então ele vai, como se fosse o SPF, ele usa o algoritmo SPF para criar de shortest path first, para criar uma SP-tree, uma shortest path tree, uma árvore de menor caminho. E no SPF, cada roteador ele envia LSA, um Link State Advertisement, como se fosse um hello. Ele envia em todas as suas interfaces para buscar outros roteadores que estejam conectados nos seus links, nas suas interfaces. É basicamente isso que o SPF faz. O SPF ele é praticamente igual ao ISS. O SPF, qual que é a diferença do SPF para o ISS? O ISS também é um algoritmo de estado de link. Ele foi desenvolvido aí baseado no mesmo algoritmo de Dijkstra. Ele também é um protocolo de estado de links, ele também manda SLAs, ele também constrói uma árvore, uma shortest path, uma árvore de menor caminho. Da mesma forma que o SPF e o SS, uma das diferenças é que o SS ele não foi nativamente desenhado para rotear redes IPv4. Ele foi originalmente desenhado para rotear redes no modelo OSI, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre o modelo OSI também, o modelo TCP/IP. A gente vai precisar entender mais sobre eles para entender como os protocolos de roteamento funcionam. Então o SS ele pode funcionar tanto com MAC address, roteamento de MAC, ele pode assim, não existe isso, mas assim, para ficar mais fácil, um roteamento de MAC address, que é um endereço de camada 2. Ele pode IPv6 também nativamente. E então para ele rotear, ele foi desenhado para rotear endereços OSI, né, Ethernet, em primeira instância. Depois foi adicionado um método no header do ISS para ele, que são os TLVs, para ele poder, uma metodologia para ele poder rotear, entender endereços IPv6, endereços labels, né? Labels também, LDP, Label District Protocol, e já é algo mais voltado para MPLS, que é o TLV Type. Length e value.
Então ele vai anexar o ESS, por padrão ele não suporta o IPv4, então ele vai anexar um TLV que ele vai identificar o tipo, né, o código, o tamanho e o valor do endereçamento IPv6, IPv4 no caso, né, que ele não suporta por padrão. Mas aí por padrão o SS conversa em camada 2, né? É basicamente isso. Tem outras diferenças aí do SPF e SS, mas mais para frente acredito que na prática vai ficar muito mais claro, né? Essas diferenças, né? Só vai complicar mais eu tentar explicar isso agora. E tem e por último o BGP. Todos esses três protocolos aqui, o RIP, o SPF e também tem o que eu estava esquecendo, o EGRP, que é um protocolo híbrido, né? Ele tem algumas características do RIP, que é um protocolo vetor de distância, e algumas características do SPF, do SS, que verificam estados do link. Então ele é um protocolo chamado por alguns protocolo avançado, vetor de distância, alguns protocolos híbridos. A gente pode usar essas duas terminologias. Então, T, considerado um protocolo híbrido, ou vetor de distância avançada. O RIP, o SPF, o EGRP e o SS, eles se encaixam numa categoria chamada IGP. Que significa protocolos de roteamento interno, Internal Gateway Protocol. São protocolos de roteamento internos, normalmente sobre uma mesma administração. Por exemplo, uma empresa A. Por exemplo, a empresa A está utilizando o SPF, a empresa B o EGRP. Então, essas empresas precisam se ligar. E elas se ligam através, normalmente, do BGP, que é o único protocolo de roteamento externo, EGP. Stereo Gateway Protocol. Vou voltar lá para o nosso Paint. Basicamente, eu tenho o BGP. Para que ele serve? Para conectar dois domínios de roteamento diferentes. Eu tenho um domínio SPF, que que pertence à minha empresa A, e tenho a minha empresa B, que está rodando o EGRP, nosso protocolo híbrido. E elas precisam se comunicar. Como elas se comunicam? Elas colocam um roteador na borda aqui, outra aqui, e elas utilizariam o BGP para se comunicar. O BGP é um protocolo de roteamento externo. O BGP é o protocolo, basicamente, a internet está construída sobre o BGP. E o BGP é considerado um protocolo vetor de distância. Por quê? Porque ele não usa, ele usa contagem de salto, mas ele tem os seus atributos, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma operadora, uma telefônica da vida A gente tem uma Vivo da vida, operadora D, a gente tem a operadora C, uma Embratel, operadora V, uma AT&T, alguma coisa assim, e essas operadoras estão ligadas elas trocam tráfego e elas falam o BGP para se comunicar, e o BGP ele usa sistema autônomo, né? O sistema autônomo aqui ele é um número de 5 dígitos aí, que ele informa o número, é um identificador do sistema autônomo. Então, apesar, por exemplo, mesmo que eu tenha milhares de roteadores aqui, o BGP considera esse número como sendo apenas um salto. Então, ele é um protocolo de vetor de distância, é um protocolo de vetor de caminho, né? Vetor de AS, de sistema autônomo. Ele cruza, ele pode passar por muitos roteadores. Por exemplo, aqui tem 4 operadoras.
Cada operadora vai ter um identificador de 5 dígitos, que é o sistema autônomo. Mesmo que eu passe por milhares de roteadores, ele vai contar apenas um caminho, um salto, um AS. É basicamente essa a ideia do PGP. Eu vou estar finalizando, a sala já ficou muito extensa, foi apenas um overview, um brief aí dos protocolos de roteamento dinâmico. Com o passar das videoaulas eu vou estar explicando aí cada protocolo aí, step by step, passo a passo, sendo mais claro, mais conciso, mostrando mais detalhes, como a gente configura ele nos roteadores. Abraço.